Ouvir uma palavra agora, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Se você sentiu um toque de Deus, se você sentiu o teu corpo arrepiar, pastor, senti um arrepio, mas não é arrepio bom, um arrepio ruim, um arrepio na minha espinha, senti algo estranho e foi expulso na hora da oração, coloque aí, amém? Nós vamos entrar na palavra. Eu queria que você tirasse um tempo aí, de uns 10 a 15 minutos aí, para a gente meditar na palavra do Senhor, amém? Se você ama a palavra, Deus vai falar com você nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, que diz assim: a tentação de Eva e a queda do homem. A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimanias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, e assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Amém? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ouviu a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e se escondeu Adão e sua mulher da presença do Senhor. Deus entre as mulheres, Deus entre as árvores do jardim. Amém? Deus abençoe a Cael. Deus visite a tua casa, a tua vida, a tua família. Deus visite o teu lar em nome de Jesus. Amém? Olha só que interessante, nós estamos num texto que após a criação Deus criou o homem, e em seguida Deus viu que o homem estava só. Deus fez uma auxiliadora, uma esposa para Adão, para que ele pudesse não estar sozinho no paraíso. Deus extraiu da costela de Adão a mulher, a Eva, para que ela pudesse estar juntamente com ele na missão de cultivar, guardar e de fazer aquilo que Deus havia ordenado para Adão, que era cuidar do jardim de uma forma especial. Porém, o lugar era maravilhoso, o lugar era um lugar totalmente glorioso, não tinha problemas, não tinha dor, não tinha inveja, não tinha decepção, não tinha traição, não tinha frustração, não tinha pecado, não tinha mentira, não tinha nada disso. Até que a serpente, ela entrou no jardim, ela já estava, aliás, e Satanás entrou dentro da serpente e começou a conversar com Eva. Deus havia recomendado algo para Eva, para Adão e para Eva, para que eles pudessem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus havia dado para eles um vasto campo e tinha mostrado para eles: ó, vocês podem comer de tudo, fiquem à vontade, vocês podem se fartar de tudo, porém não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Certamente vocês não vão suportar aquilo que está por vir, porque toda ação ela tem uma reação, toda consequência ela gera algo na nossa vida. Então a Bíblia vai dizer que quando Eva começou a conversar com a serpente começou a induzir Eva ao erro, a levar Eva a olhar a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, com uma visão totalmente diferente do que Deus havia passado. A serpente disse para ela: não. A serpente disse para a mulher: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Ou seja, Deus não escondeu
a árvore. Deus poderia colocar a árvore bem escondida, para que eles não pudessem ter a atitude de comer do fruto proibido. Então, ou seja, Deus deixou a árvore no meio do jardim, para que a escolha e a decisão é tua. Então, ou seja, a serpente, ela veio como um sentimento sagaz para tentar destruir o que Deus havia construído. Eva, ela errou quando ela começou a dar ouvido para a serpente. Eva começou a errar quando ela começou a dar a atenção para a serpente. Eva começou a errar quando ela começou a entender o que a serpente queria, que parecia que seria bom para Eva, que seria inofensivo. Quando nós damos ouvido a uma serpente, quando nós damos ouvido a alguém que veio como uma serpente, que veio praticamente, ela veio tranquila, sem fazer barulho, sem fazer alarde, sem fazer qualquer coisa do tipo. Quando nós damos ouvido à serpente, quando nós damos ouvido à cobra, nós podemos se contaminar. E às vezes, na pessoa que você deveria acreditar, você não acredita. Ela teria que acreditar em Deus, ela teria que acreditar no plano que Deus tinha falado, naquilo que Deus tinha proposto para ela. Então, ou seja, ela deu mais ouvido à serpente, que com pouco tempo conseguiu mudar a visão dela, conseguiu convencê-la. Então, cuidado com as serpentes que se aproximam de você. Cuidado com pessoas que muitas das vezes elas são tomadas por um espírito de confusão, de fofoca, de briga, que às vezes se aproxima de você para tentar induzir você ao erro, para tentar te induzir a uma decisão errada, para tentar te induzir a uma atitude errada. O que a Eva fez foi dar ouvidos. Então, ou seja, tem pessoas que você não pode dar ouvidos, porque vai contaminar teu coração, vai te trazer insegurança, vai te trazer dúvida, vai te trazer incerteza. Então, quando a serpente começou a falar com Eva, a serpente conseguiu convencer Eva. A serpente conseguiu convencer, e ela conseguiu colocar a mulher praticamente contra Deus, porque Deus havia dado uma ordem. Tudo aquilo que nós ouvimos que vai contra a palavra de Deus, ela se torna em uma desobediência. E às vezes nós não conquistamos, às vezes nós não avançamos por causa da nossa desobediência como seres humanos. Às vezes nós desobedecemos a Deus para agradar as pessoas. Eva desobedeceu a Deus para agradar a serpente. Eva desobedeceu a Deus para colocar a serpente como a razão. Às vezes nós desobedecemos o que Deus quer para nós, para obedecermos um sistema, para obedecer pessoas que não têm vínculo com Deus, para obedecer pessoas que muitas das vezes não temem ao Senhor. A serpente, ela veio proposital para tentar destruir a criação de Deus, para tentar destruir. E tudo que a serpente quer é que você se dê mal, tudo que a serpente quer é que você quebre a cara, tudo que a serpente quer ver você quebrando a cara e ela rindo, falando: ó, eu sabia que ela ia cair na minha. E às vezes você está caindo nas lábias da serpente, às vezes você está caindo, dando ouvidos para a serpente. Então, a serpente, ela era astuta. A serpente era um animal astuto, e às vezes situações vêm com astuta sobre a tua vida, pessoas vêm com astutas contra você, e você nem imagina, e você toda inocente, toda inofensiva. Ou seja, a serpente, ela veio de uma forma, com o pensamento, e Eva toda inocente. E às vezes você está inocente em algo, e de repente a bomba estoura e vai vir nas suas mãos. Não dê ouvidos a pessoas que querem o teu mal, não dê ouvidos a pessoas que querem colocar você contra outras, não dê ouvidos a uma serpente que veio disfarçada. Deus está dizendo que vai começar a mostrar para você as serpentes. Eva não teve esse discernimento, e Deus está te ensinando através da palavra para você ter discernimento. E às vezes você também age como uma serpente, você tem que tomar cuidado. Porque às vezes Satanás, ele pode vir e te usar como uma serpente, para levar dúvida ao coração de alguém,
para levar confusão, para levar fofoca, para levar briga, para levar divisão. Então você tem que tomar muito cuidado, que da mesma maneira que alguém venha disfarçado como serpente, o diabo também pode entrar em você e também te usar como uma serpente. Nós não estamos isentos disso. Não é porque eu estou ouvindo a palavra que você possa ser que vai ficar isento, mas o que Deus quer te ensinar, tome cuidado. Se você está falando algo, está trazendo prejuízo para alguém, prejudicando alguém, é porque a serpente já entrou em você, ou porque a serpente está te rondando para trazer um grande problema. E quando a serpente entra, ela traz um grande prejuízo. Ou seja, ela tenta tirar você do plano de Deus, ela tenta tirar você dos caminhos do Senhor, ela tenta colocar você em um caminho totalmente adverso. Olha o que a Bíblia diz: e disse a mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Deus havia dado uma ordem para Adão e para Eva, para não comer. Se Deus te deu uma ordem, não faça. Se Deus colocou limites, não pegue. Se Deus colocou uma barreira, não vá. Ah, não, mas eu tenho que ir, eu tenho que provar para alguém, eu tenho que provar para... Não prove. Porque de repente o que você está fazendo é tentando contra Deus, lutando contra o Senhor. Aqui nasceu tudo, nasceu os problemas, nasceu o pecado, nasceu as divisões, nasceu as brigas, nasceu as confusões. E quando a serpente fez isso, a mulher disse, a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto que está no meio do jardim, ou seja, aquilo que Deus havia deixado era evidente. Aquilo que Deus havia permitido eles verem estava no meio. Então tudo que está no meio, ele está visível. Não se misturava com as outras árvores. Provavelmente o fruto ele era diferenciado. Então a serpente conseguiu convencer a Eva. Será que você não tem sido convencido pelo mundo? Será que você não tem sido convencido pela sua carne? Será que você não tem sido convencido pelo pecado? Será que você não tem sido convencido pela fraqueza da sua carne? Será que você não tem sido convencido pelas palavras persuasivas de alguém? Será que você não tem sido convencido por uma manipulação de alguém? Será que alguém não está te manipulando? Será que alguém não está manipulando a sua fé, manipulando a sua comunhão com Deus, manipulando as suas amizades? Cuidado com a manipulação. A serpente, ela entrou quando Eva começou a expor tudo aquilo que Deus havia falado. Às vezes você fala demais, às vezes você conta coisas que não pode contar, às vezes você abre o coração para quem não deve abrir. Eva começou a abrir o coração dela e começou a falar as coisas com a serpente. Olha que loucura, ela estava conversando com uma cobra, ela estava conversando com uma verdadeira cobra. Alguém, uma cobra que era falsa. Ela vinha com a intenção de querer ajudar, mas por trás com a intenção real de destruir. Deus vai começar a mostrar para você isso. Mas do fruto da árvore que está no meio. Então a serpente disse para a mulher: certamente não morrereis. Tudo que o diabo vai querer fazer é mudar. Tudo que o diabo vai querer fazer é tentar tirar a verdade e tentar misturar com a mentira para ficar meia verdade. Olha o que a serpente diz. Olha o que a serpente diz. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deus havia dito que ia morrer. A serpente diz: não vai morrer, fica tranquila. Às vezes nós se aventuramos em algo, às vezes você se aventura em um perigo, e que aquilo pode custar a sua morte. Talvez não a morte física, mas primeiro a morte espiritual. Talvez você está se aventurando em um relacionamento, talvez você está se aventurando com situações, e isso pode te levar à morte espiritual. Talvez você está brincando com algo que pode te levar a uma morte. A serpente, o diabo vai falar: não, você não vai morrer não. O diabo vai falar: você tem promessa, pode ir lá fora, pode fazer o que você quiser, pode desfrutar do fruto proibido. E hoje o fruto proibido para nós é o pecado. O pecado, ele é proibido. Então o diabo, ele vai usar essa situação para tentar fazer com que você não olhe com um olhar de morte para aquilo, porque ele vai mostrar para você que é inofensivo.
Não, Deus não vai fazer isso. Deus é muito bom, Deus é muito legal, Deus é bonzinho. O diabo vai tentar mudar a verdade pela mentira, para que você caia na mentira e para que você faça algo. Então cuidado com os convites, cuidado com as coisas que você às vezes tem recebido propostas, talvez propostas que são tentadoras, que a pessoa só mostra para você o lado bom, mas não mostra o lado ruim. Cuidado com relacionamentos que você se envolve, que às vezes a pessoa se mostra uma coisa e no final das contas é outra pessoa. Era isso que a serpente estava mostrando para Eva. Não, Deus não vai matar você, Deus não vai te matar. E aí olha só, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, a serpente queria mostrar para a mulher e para o homem que eles poderiam ser como Deus. Ou seja, trouxe ao coração deles uma idolatria por si próprio, trouxe no coração deles que eles poderiam ser como Deus, igual a Deus. E quem foi igual a Deus, quem foi, sabia muito bem disso, era o próprio Lúcifer, era a própria serpente, que foi tomada pelos demônios, que foi tomada por Satanás. Ele sabia exatamente o sentimento do orgulho, o sentimento de querer ser mais do que Deus, que achar que pode mais do que Deus, que não precisa de Deus. Ele sabia, por isso ele colocou isso no coração da mulher. Então, ou seja, ele encontrou a sensibilidade da mulher, ele encontrou um espaço no coração da mulher, ele encontrou um espaço nos olhos da mulher. Cuidado para que o diabo não vos engane, porque de repente ele encontra um espaço nos seus olhos, ele vai pegar uma fraqueza sua, ele vai pegar seu momento de fraqueza, ele vai pegar o seu momento que você está sozinha. Aqui Eva estava sozinha, não estava com Adão. Deus havia falado com Adão, Adão transmitiu o recado para Eva, mas a serpente é tão astuta que ela se aproveitou do momento em que Eva estava sozinha. Cuidado nos momentos que você vai estar sozinha, sentimentalmente. Cuidado nos momentos que você vai estar sozinha no trabalho. Cuidado nos momentos que você vai estar sozinha e de repente o diabo vai colocar na sua mente algumas coisas. Ele vai colocar o desejo de você fazer algumas coisas, de você tomar algumas decisões, de você acessar alguns sites, de você acessar algumas coisas na internet. Ele vai tentar colocar nos seus olhos que aquilo não faz mal, que aquilo não é ruim, como as pessoas dizem, como a igreja diz, como a palavra diz. Não, ele vai tentar distorcer, ele vai tentar colocar nos seus olhos uma mentira que parece ser verdade. Então a serpente sabia, se ela contasse uma mentira tão bem contada, ela poderia levar ao engano a mulher, para entender que aquilo poderia ser uma verdade na vida dela. A serpente contou meia verdade. Então cuidado com pessoas que vêm com meias verdades, cuidado com pessoas que contam a metade, só contam a parte da história. A serpente veio, correu e contou. Deus havia já direcionado. E por que Eva falou, então tá bom, já que você está falando tudo isso, eu vou falar com o meu companheiro Adão, eu vou consultar Adão, eu vou consultar aquele que Deus colocou como responsável, como cabeça. Porém a serpente fez com que a mulher tomasse uma decisão sozinha naquele momento. A serpente começou a pressionar. Quando alguém te pressionar para você tomar uma decisão, cuidado. Quando alguém quiser uma resposta rápida dos seus lábios, cuidado. Quando alguém tentar fazer você, induzir você a agir de uma forma totalmente equivocada e desesperada, cuidado. E de repente você vai se complicar, você vai se prender, você vai se amarrar a algo que depois você não vai conseguir sair. Olha que interessante, porque Deus sabe, no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha que ele diz, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ou seja, a serpente já tinha vendido tudo para ela. Ela mostrou só os lados positivos, ela mostrou só o lado bom da coisa. Cuidado com pessoas que só vêm se mostrando o seu lado bom. Todos nós temos defeito. Às vezes nós queremos vender uma imagem que não somos. Satanás vendeu uma imagem daquilo que era errado como algo bom, e às vezes nós caímos
em ciladas, às vezes nós caímos em laços, porque nós só enxergamos aquilo que quer nos agradar. Então a mulher enxergou aquilo que agradava. Cuidado, que às vezes você só enxerga aquilo que só te agrada. Cuidado, que às vezes você não para raciocinar, não para ver, não para ter uma dinâmica, não para ter uma visão, porque de repente nós queremos olhar para aquilo que somente, aquilo que nos agrada, que nos satisfaz. Se você só olhar para aquilo que te satisfaz, muitas das vezes você pode se prejudicar e pode se decepcionar, porque aí depois você vai falar: ah, Deus, mas o Senhor não falou. Aí Deus vai falar para você: ó, eu não falei nada. Você simplesmente agiu porque você queria, porque você desejava. Eu não te dei autorização, eu não te autorizei, eu não confirmei com você, eu não disse para você ir, eu não disse para você fazer, eu não disse para você agir, eu não disse para você falar, eu não disse para você agir dessa maneira. Então Deus, ele estava mostrando para a serpente, aliás, Satanás estava mostrando para a mulher só o lado bom das coisas. Ela não conseguia enxergar a maldade, ela não conseguia enxergar aquilo que a serpente queria mostrar. Olha só, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ou seja, agradável aos olhos, primeira coisa que ela fez, ela viu que a árvore era boa. Então, ou seja, a serpente vendeu tanto a árvore, porque ela ficou dando ouvidos. Cuidado para quem você empresta os seus ouvidos. Cuidado para o tipo de pessoa que você ouve. A serpente, de tanto ouvir, ela acabou acreditando, e às vezes você acaba ouvindo pessoas que não deveria e acaba acreditando no que ela fala. Você sabe que é mentira, mas de tanto você ouvir, aquilo dentro de você se torna uma verdade. Ela sabia que era errado fazer isso. Ela sabia que não poderia comer, só que a princípio, quando ela foi convencida, ela enxergou com outros olhos. É igual alguém fala para você: ó, não se envolve com fulano. Aí você fala: não, mas é verdade, não vou me envolver. Só que aí vem alguém, ou até mesmo o próprio fulano, fica no seu ouvido, ó, e fica falando. Aí daqui a pouco você não enxerga os defeitos, aquilo que pode te trazer o prejuízo, você só vai enxergar as qualidades. Tudo bem que todo ser humano tem qualidade, mas você sabe que não é para você. Você sabe que não é para a sua vida. Você sabe que essa amizade não é para você. Você sabe que esse relacionamento não é para você. Aí você só quer enxergar aquilo que você quer. Aí Deus está te mostrando. Aí você se decepciona, você se entristece. Sabe o que acontece com você? Aí você fala: ai, foi o próprio Deus. O Deus, ele me deixou passar por isso. Cuidado, porque às vezes você vai por aquilo que os seus olhos estão vendo. Às vezes o seu coração está cego, às vezes a sua mente está cega, às vezes a pessoa vai se passando como uma pessoa que vai se aproximando de você de mansinho. Então o que você tem que fazer? Peça direcionamento e discernimento de espírito. Fala: Deus, não me deixa ser enganado. Se é o meu sentimento, meu Deus, se não é a sua vontade, arranca da minha mente, arranca dos meus olhos, arranca dos meus caminhos, para que eu não seja enganado, para que eu não seja uma pessoa que passe pela decepção. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, que ela viu que aquilo era bom para se comer. O pecado não é ruim, pelo contrário, o pecado, ele é bom para se comer. O problema dele são as consequências. Aí ele era bom para se comer, agradável aos olhos. O diabo nunca vai vir com algo ruim, pior. O diabo sempre vai vir com uma proposta que parece ser boa aos teus olhos. Ele vai te mostrar o lado bom da coisa, o lado bom do lugar, o lado bom das pessoas. Ele nunca vai vir, por exemplo, uma pessoa que serve aos demônios, que serve aos espíritos, ele nunca vai se mostrar como ele é. Ele vai vir como bonzinho, ele vai pedir coisas para você, ele não vai te agredir, ele não vai mostrar quem ele é. Os demônios é assim, e quem frequentou religiões sabe que eles se apresentam como pessoas boas, mas por trás daquela bondade há uma maldade contra o ser humano, há uma maldade contra a vida das pessoas. O que ele quer é aprisionar, prender as pessoas, escravizar.
E Jesus, ele veio para te dar vida, Jesus veio para te libertar, Jesus veio para mostrar o caminho. Então, ou seja, tudo começou aqui em uma decisão errada. Às vezes você tomou uma decisão errada lá atrás, só que hoje você não consegue se livrar, hoje você não consegue sair, você está presa, você está acorrentada, você fala, eu quero mudar de vida, mas você não consegue, porque uma decisão errada lá atrás. Por isso Deus está dizendo, tome as suas decisões baseadas na vontade de Deus, tome as suas decisões de acordo com a vontade de Deus, porque aparentemente nós não sabemos o que queremos. Às vezes você pede tanto uma coisa, e você está vivendo aquilo, e de repente vem uma tristeza, você fala assim, meu Deus, e realmente eu não sei se era isso que eu queria. Tem coisas que eu peço e Deus acaba nos entregando, só que aí eu olho e falo, meu Deus, não era isso. Aí Deus fala, se você tivesse pedido segundo a minha vontade, eu teria feito de acordo com a minha vontade, e você estaria feliz e alegre com aquilo que eu teria feito. Então, qual é a direção para você dessa palavra? Para que você peça algo, mas seja de acordo com a vontade de Deus. Olha só, aí ela viu que era boa, agradável aos olhos, agradável e desejado para dar entendimento do seu fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu com ela. Ou seja, ela tomou uma decisão errada, e através da decisão ela fez com que outra pessoa também tomasse uma decisão de comer. Já percebeu que pessoas erram e daqui a pouco elas querem colocar sobre você também, para que você também se sinta culpada? Ela tomou uma atitude errada, mas ela está te procurando para que você também tome essa atitude, para que ela tenha motivos para falar, para ela não se sentir acusada que ela fez aquilo de uma forma, que ela tomou uma decisão de uma forma sozinha, isolada. Eva já tinha tomado a decisão dela, e depois de tomada a decisão, ela procurou Adão, para que Adão também fizesse algo. Tem pessoas que fazem as coisas erradas, e elas querem colocar sobre você essa responsabilidade. Ah, mas eu fiz isso por causa de você. Não, talvez você não induziu, talvez você não incentivou, talvez você não tinha conhecido ela. Ela tomou a decisão porque ela quis. Então Eva tomou a decisão, porém para ela não ficar sozinha, o que ela fez? Vou dar para o marido também, vou dar para Adão. Tem pessoas que é assim, para ela não se sentir ofendida e acusada, ela acaba entregando para outra pessoa, e ela não fala. Às vezes você está vivendo algo que você nem sabia, você está como inocente, e você está passando uma situação porque você não sabia de toda a verdade. Por isso Deus está abrindo seus olhos, para que as suas decisões elas possam ser diferentes. Então quando ela deu para o marido, olha só, até então quando ela comeu, nada aconteceu aparentemente, mas quando ela deu para o marido, olha só o que aconteceu. Ela deu para o marido e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Ou seja, até ela ter comido, não aconteceu nada instantaneamente, mas quando ela deu para o marido, ela induziu o marido ao erro, e os dois acabaram errando. E às vezes o marido faz isso, induz a esposa ao erro. Às vezes a esposa faz algo, induz o marido ao erro. Aí o marido fala, não queria comprar, eu não queria fazer isso, eu não queria estar aqui. Aí a esposa, não, pela insistência, e acaba acontecendo alguma coisa. Aí o marido, tá vendo? Eu só vim porque você insistiu tanto, eu só fiz isso porque você me induziu tanto. Até mesmo dentro do trabalho, tem pessoas que estão tentando te induzir ao erro para colocar a culpa sobre você. Tem pessoas que não assumem a responsabilidade. Então aquilo que você fizer e não tiver certo, assuma a responsabilidade, porque isso mostra a sua autenticidade e a sua maturidade. Eu errei, eu falhei, assuma, amém? Tem relacionamentos que acabam que o marido machuca a esposa, e de repente a esposa também, por estar ferida, fere o marido, e ela não consegue pedir perdão. Tem relacionamentos de amizade que é dessa maneira. Tem pessoas que uma machuca a outra, mas a humildade que falta ao nosso coração muitas das vezes nos leva a perder amizades de muitos anos, nos leva a perder pessoas que caminham conosco. Então a serpente, ela fez de tudo para que os dois caíssem em tentação. E quando eles caíram em tentação, a Bíblia diz, então foram abertos os olhos e conheceram que estavam nus. Ou seja, antes deles se conhecerem que estavam nus,
Então isso significa que eles já estavam nus, significa que eles estavam livres, significa que eles já estavam bem, significa que eles não tinham problema da maldade nos olhos. Porém, depois do pecado, eles olharam para eles, falaram, olhou para Eva, você está nu, nossa, como você é diferente de mim. E ali os olhos dos dois estavam contaminados. A primeira coisa que sujou neles foram os olhos quando o pecado entrou. Então, às vezes, se os seus olhos estão sujos, os seus olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos estão sujos, todo o seu corpo está sujo. Se os seus olhos não estão bem, todo o seu corpo também não vai bem. Porque os olhos, ele é a janela da alma. Os olhos é a visão daquilo que você precisa. Se os seus olhos estão bem limpos, você vai enxergar aquilo que muitas das vezes você não enxergaria com os olhos sujos. De repente seus olhos estão embaçados. Deus quer limpar os seus olhos. Deus quer tirar as escamas dos seus olhos. Deus quer tirar as escamas dos seus olhos para que você enxergue a resposta, o milagre, enxergue que você está errado, enxergue que você precisa mudar, enxergue que você precisa amadurecer, enxergue que você precisa crescer. De repente Deus quer limpar os seus olhos, porque você não está enxergando a verdade, você está acreditando na mentira. Deus quer limpar os seus olhos. Deus deseja limpar os seus e os meus olhos. Por isso que Ele pinga um colírio espiritual, como diz em Apocalipse. Ele pinga esse colírio nos nossos olhos, para que os nossos olhos sejam limpos. Se os seus olhos forem bons, o teu corpo será bom. Mas se os seus olhos te fizerem tropeçar, todo o teu corpo vai tropeçar. Então, quando eles olharam para os outros, eles viram que estavam nus. E eles falaram assim, opa, peraí, nós estamos nus. E eles começaram a ver um ao outro. Ou seja, o que eles fizeram? Coziram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles tentaram se cobrir. Já notou que quando nós erramos, a primeira coisa, quando nós caímos em pecado, quando nós falhamos, a primeira coisa que nós tentamos fazer é esconder. Sabe qual foi o problema deles? Eles esconderam o pecado. Eles se esconderam, eles erraram. Às vezes você erra e você tenta esconder, falando, ninguém precisa saber. Mas tem coisas que você precisa confessar. Errar todo mundo erra, pecar todo mundo erra, mas o segredo é se arrepender e se aproximar do Senhor. Então, ou seja, eles tentaram se cobrir e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. O que eles tentaram fazer? Esconder algo de Deus. Não tem como esconder algo de Deus. Não tem. Deixa eu te falar uma coisa, uma palavra profética. Ninguém vai conseguir esconder. A Bíblia diz, aquilo que está encoberto vai vir à tona. Não há nada em oculto que não seja revelado. Então não adianta fazer algo escondido que Deus tem visto. Ele viu, Ele está vendo. Se Deus está vendo, Ele sabe. Não adianta alguém fazer uma maldade em oculto. Não adianta alguém querer puxar seu tapete em oculto. Não adianta alguém tentar te enganar em oculto. Não adianta alguém tramar contra você em oculto. Você precisa estar debaixo da obediência. Por mais que alguém tente tramar algo em oculto, Deus está vendo. Então Deus desceu na viração do dia e começou a chamar por Adão. E quando Deus começou a chamar, eles ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim. Olha o privilégio, Deus passeava com eles. Deus passeava e conversava com Adão face a face, tete a tete. E ele se escondeu, tanto Adão como Eva se escondeu da presença de Deus entre as árvores do jardim. Eles tentaram se esconder, eles tentaram, ou seja, encobrir um erro. Eles tentaram, através de um erro, fazer outro erro, que é se esconder. Quando o pecado vem, a primeira coisa que vem é a vergonha. Se a pessoa não sente essa vergonha, se a pessoa não sente esse temor, essa tristeza dentro dela porque ela errou, é porque ela precisa voltar para o caminho da verdade. Se de repente você fez algo que não agradava contra os princípios da palavra de Deus, eu quero te dar um conselho. Sinta vergonha disso, não sinta vergonha de você. Sinta vergonha do erro. Se conserte e volte a buscar o Senhor.
Sinta vergonha do que você falou, sinta vergonha do como você agiu, sinta vergonha da sua escolha que talvez foi errada. E Deus já te perdoou quando você se arrepender. E Deus, Ele te perdoa quando você se entrega. Porém Adão tentou se esconder no meio das árvores e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde você está, Adão? Deus perguntou para ele onde ele estava. Você acha que Deus não sabia que ele estava escondido? Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Não adianta eu tentar esconder algo das pessoas, mas não escondo de Deus. Não adianta eu tentar esconder algo de mim mesmo, se Deus está vendo. Deus sabe que nós somos falhos, pecadores, mas a Bíblia diz: aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não se sinta condenado. Deus, Ele quer que você se entregue para Ele, confie nele. Aí ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Ele ouviu a voz de Deus e ele teve o que? Medo. E antes Deus falava com ele e não tinha medo. A pessoa, quando está escondendo algo, ela tem medo. A primeira coisa que acontece, a pessoa é ter medo. Medo de ser descoberta. Eu não sei o que você tem passado, mas se estão fazendo algo errado, Deus vai revelar para você, vai ser descoberto. Tudo que está sendo feito pelas suas costas vai ser descoberto. Não tem como esconder. A mentira só dura enquanto a verdade não chega. Quando a verdade chega, a verdade confronta. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Tem muita coisa que às vezes nós não sabemos que acontece, tanto em Brasília, quanto em outro país, quanto em nossa nação, quanto em nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa vida, no relacionamento com pessoas. Tem muita coisa que às vezes você não sabe. Deus está te livrando hoje, por causa dessa palavra. Deus está te livrando hoje, por causa dessa palavra. Deus está tirando toda a mentira do diabo, toda a mentira da serpente. Não dê ouvidos à serpente, não dê ouvidos a Satanás, porque ele quer destruir a tua vida. Ele falou: porque estava nu e me escondi. Ele estava nu e se escondeu. Não se esconda, porque Deus te ama, a misericórdia dele é grande. Não se esconda, talvez, de algo que você fez e você está envergonhado. Vá e confesse, assume: errei, falhei. As pessoas só vão ter motivo de te julgar e te apontar até que você esconda, mas quando você confessa, as pessoas não vão ter motivo para falar: ai, foi assim. Não, seja verdadeiro. Se você errou, seja verdadeiro, que Deus vai te honrar naquilo que você é verdadeiro. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comesse tu da árvore que te ordenei que não comesse? Ou seja, Deus perguntou: quem te mostrou? Você comeu daquilo que eu te ordenei? Ou seja, Adão, ele acabou agindo precipitadamente, induzido pelo erro da esposa. Então disse Adão à mulher a mulher que me desse. Olha aqui, ele colocou a culpa. E até hoje nós vivemos assim. Sempre a culpa não é minha, a culpa é de alguém. Ah, eu fiz isso porque alguém fez isso comigo. Ah, eu agi assim porque alguém agia assim. Eu traí porque alguém me traiu. Eu menti porque alguém mentiu para mim. Eu roubei porque alguém roubou de mim. Eu bati porque alguém bateu em mim. Eu abusei porque alguém me abusou de mim. Eu abusei sexualmente porque alguém me abusou sexualmente. Eu fiz errado porque alguém fez errado comigo. Então, quando a pessoa tem essa mente, quando a pessoa tem esse coração, ela tem o mesmo coração do homem caído que se chama Adão. Ele tentou colocar a culpa em Deus. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira. Quem ele culpou? Quando vem as desgraças, quando vem as dificuldades, o que as pessoas tentam fazer? Culpar a Deus. Por muitas vezes uma escolha errada que ela faz, por uma decisão errada, elas tentam procurar um culpado. Elas tentam achar um culpado. E quando elas não acham, elas vão procurar as pessoas que estão do lado dela. Ou se elas não acharem ninguém, elas vão culpar Deus. Deus, por que o Senhor me deixou? Deus, por que o Senhor permitiu isso? Ela não assume e fala assim: fui eu que errei. Senhor, o Senhor não tem culpa. Foi as